Gente, boa noite, paz do Senhor. Fazer uma live rapidinho aqui pra vocês. Quanto tempo que eu não faço live, né? Já entra compartilhando a live aí. Manda pra 10 pessoas aí. Vamos conversar. Falar umas coisas de Deus aqui. Vamos falar coisas do Espírito Santo, de coisas espirituais e de experiências. Vamos lá? Grande Daniel, tá aí, Daniel Miller, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão entrando aqui, pra vocês pensar. Bom, todo mundo sabe que eu nasci num berço evangélico, né? Num berço cristão, através da minha mãe. Minha mãe se converteu, eu tinha 2 anos de idade, e desde os 2 anos de idade, né, até os meus 33 anos, que é a minha idade atual, eu nunca tive outra fé, senão a fé genuína no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre... Alô, Márcio Gonzalo, meu amigo, tá aí conosco. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu sempre perguntei, indaguei, estudei, né? Enfim, então, desde quando, de garoto, né, eu comecei na Universal com a minha mãe. A gente começou pela Universal e depois da Universal nós fomos para a Assembleia. E na Assembleia, na época, era muito religiosa. A Assembleia, na época, era muito rigorosa. E que mudou muito. Hoje a Assembleia não é mais a Assembleia de antigamente, né? E... Alô Douglas! E aí, o que acontece? E através disso, o Everton, irmão, tamo junto. Então, através disso, né, eu tive... Um dia eu vou fazer uma live só contando experiências de sonhos proféticos que Deus já me deu, falando sobre o arrebatamento, sobre a volta dele, de uma forma poderosa. Depois eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Mas deixa eu continuar. Então, eu era muito religioso. Quer ver o negócio? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. Acho que aqui dá, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Acho que eu não vou conseguir, não. Acho que eu vou. Você prestar atenção. Deixa eu ver se eu acho. Tá vendo aqui, ó? Com essa roupa prata aí, ó, prateada, igual para o Ranger. É como eu andava. Essa era na igreja da restauração. Eu só andava assim, ó, gola padre. Minha adolescência toda aí, ó. Olha aí. Eu tenho 1 milhão de fotos aqui para me colocar para vocês. Então, tipo assim, eu tenho muita foto antiga de como eu andava na minha adolescência. A Renata tá rindo, né, Renata? É pecado. Igual para o Ranger prata aí. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, para me olhar por vocês aqui, eu sempre quis agradar a Deus. Então, como funciona a mente de um novo convertido? Talvez você que está me ouvindo aí é um novo convertido, né? Ele quer agradar a Deus, ele não sabe como. Então, o pastor que está em cima do altar, que representa de fato ali o anjo da igreja, o que ele fala está falado. Então, me ensinavam na época o quê? Tem que andar de calça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o que isso mudou minha vida? Alô, Gleice. E o que isso impactou minha vida de uma forma muito direta, muito forte. Eu vivi uma vida de miséria, de uma escassez, porque na verdade me colocaram na minha cabeça, né, na minha mentalidade, que servir a Deus é ser pobre, ser sofrido. Quanto mais sofrido, quanto mais feio, quanto mais prejudicado eu fosse, então eu estava agradando a Deus. Só que isso é uma mentalidade aprisionada, uma mentalidade ruim, né? E aí você começa a entender que, tipo, naquela época eu não era feliz, naquela época Deus não me usava, e naquela época eu não tinha a espiritualidade que eu tenho hoje. Mas essa religiosidade extrema que eu vivi, então eu pensei que ali eu estava agradando a Deus. Alô, Paulo e Silas. Então eu pensei que eu estava agradando a Deus. E aí eu fui estudando e comecei a descobrir o que de fato é a religiosidade. Porque todo mundo fala, até religioso, pô, mas não sabe explicar o que é. Deixa eu te fazer você pensar rapidinho aqui, rapidamente com números exatos. Se Deus é assembleano, então Deus existe 104 anos. Porque é 104 anos que existe a Assembleia, desde que foi lá em Belém do Pará. Se Deus é batista, ele existe 114 anos. Se Deus é cristão protestante, ele existe 500 anos, porque faz 500 anos a reforma de Lutero, que era um padre,
né? E fez a reforma, que através da reforma nós estamos aqui, né? Ele tirou os livros apócrifos, né? Saiu do meio do catolicismo e hoje vivemos a reforma protestante. Agora, se for falar do catolicismo, antes do catolicismo veio o judaísmo. Se fosse falar do judaísmo, quando Jesus chegou na terra já existiam as religiões. Você vê os saduceus, essênios, escribas, fariseus, como a Bíblia fala, isso já eram religiões da época. Se você prestar atenção também e ir mais profundo ainda, Juninho, e ir mais profundo, você vai ver que lá atrás, você pode ver que lá atrás, o livro mais antigo do Antigo Testamento, porque a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, é o livro de Jó. Então, o livro mais antigo do Antigo Testamento não é o livro Gênesis, porque a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Quem escreveu Gênesis, gente, não foi Adão, foi Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, o livro mais antigo é o livro de Jó. E se o livro de Jó é o livro mais antigo, Jó veio antes de Moisés. Jó não tinha os 10 mandamentos, como Moisés recebeu em cima do monte para seguir. Jó não tinha Bíblia. Mas ele já era um homem reto, íntegro, que do mal se desviava. Ou seja, quando você começa a prestar atenção, como é que Jó foi um homem tão temente a Deus? Como é que Jó foi um homem que quem falou de Jó foi o próprio Deus? Presta atenção no que Deus vai te ensinar hoje aqui para você ser livre. Às vezes você é preso achando que você é livre. E aí você é preso, aprisionado na sua mente. Porque o que Deus quer mudar é aqui, ó, a sua mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela força do vosso entendimento. Efésios capítulo 6, quando fala da armadura espiritual, o capacete da salvação fica onde? Na cabeça, para proteger o quê? A mente. A Bíblia vai dizer, tenhais a mente de Cristo. Então tudo está relacionado à mente. Quando a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento, é conhecimento bíblico e conhecimento também geral. Muitas pessoas sofrem por não ter conhecimento. Então vamos lá, voltando à história da religião. Jó já agradava a Deus antes de ter a Bíblia para ler, antes de ter os 10 mandamentos para seguir, antes de ter um tempo para cultuar. Jó já servia a Deus, ele já dava ofertas a Deus, né? Caso os filhos viessem pecar, e ele já ofertava, ele já sacrificava. Então, para você que está ao vivo comigo aí nessa live, você prestar atenção, né? Primeira coisa, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. A Bíblia diz no livro de João que no princípio ele estava com Deus, né? Ele era Deus e o verbo se fez carne. Então Jesus é o verbo, é a palavra encarnada. Então quando você presta atenção, de fato, o que é um sistema religioso, nós vivemos num momento cultural. E o que é cultural? Tem gente que nunca viajou, tem gente que nunca saiu do seu bairro, o que dirá do país. Então quando você vai viajando em países, você vai vendo que existem pessoas que servem a Deus de acordo com a cultura. Você vai na Escócia, eu fui pregar na Escócia, ver homens de saia na rua é loucura. Para mim, ver alguém de saia no Brasil não é cultural. A gente vai, mas na Escócia é cultura. Na Escócia, acabar um culto, eles sentar na mesa e tomar um vinho, é cultural. Então você entende que em cada lugar existe uma cultura. E você vai entendendo de fato o que de fato é o sistema religioso. E você vai começando a entender o que é um sistema. Então existem muitas pessoas que hoje seguem sistemas, vivem uma vida infeliz e a infelicidade que eles passam, o que eles associam? Simples. Como é que eu penso tanto com a mente de um crente religioso? Porque quem mais era sou eu. Então era só lembrar como eu pensava, aplicar hoje, que bate o pensamento seu. Então o que a pessoa pensa? A pessoa que está passando uma prova, existem coisas, né, na mente de um religioso que ele associa o seguinte: tudo que ele vai passar, ele acredita que aquilo é necessário que ele esteja passando, como exemplo de quê? Te dar um exemplo de mente religiosa para você entender e isso mudar. E vale a pena essa live, muito mais do que a live que eu oro para vocês e revelo para vocês, com dom. Porque isso aqui não é apenas um dom que vai revelar a sua vida, mas uma direção que vai modificar a sua vida e vai liberar você para crescer em todos os aspectos. Porque olha que interessante. Olha que interessante. Na mente de um religioso funciona assim, ó. Na minha mente funcionava como na tua pode estar funcionando e precisa ser mudada essa cultura e quebrada na sua mente. Se você vive uma vida que você vive apertado financeiramente, não consegue prosperar, o que você fala? Eu estou no deserto, eu estou na prova. Por quê? Porque Deus está me ensinando, está me permitindo. Quando você é uma pessoa, por exemplo, se você ficar doente, aí você fala, essa enfermidade não é para a morte,
é para a glória de Deus, como está na Bíblia. Mas se o teu vizinho que não é crente fica doente, você fala que aquela doença é Deus apertando porque ele não está na igreja. Olha que interessante. Se você fica doente, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus falou que eu ia ficar doente, que eu ia passar no vale, mas ia me curar. Quer dizer, o que eu passo de doença é permissão de Deus para que ele venha ser glorificado. Mas o que o meu vizinho passa com a mesma doença é Deus apertando porque ele não quer servir a Deus. Se você atravessa a rua, é atropelado e não morre, você fala, foi livramento de Deus. E foi mesmo. Mas se o teu vizinho, que não é crente, atravessa a rua, é atropelado e não morre, tu fala aí, ó, foi um sustinho de Deus para você se converter. Entendeu? Se você prospera, você fala, Deus está me honrando. Porque em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, diz que ele enriquece. Ele enriquece e empobrece, ele exalta e abate. Então, se você está enriquecendo, é Deus te honrando. É você vivendo a colheita. Mas se é o teu vizinho que está prosperando, então ele tem alguma coisa errada. Ele está envolvido com coisa errada. É o diabo que está enriquecendo ele. Você entendeu a visão? Que eu posso dar os mesmos exemplos e o que vai mudar só é a explicação da história. Compartilha essa live aí. Eu estou fazendo você pensar, faz sentido para você? Você parou para perceber que os mesmos exemplos que eu estou dando para você, só mudou o contexto? Então, quando você começa a entender de fato o que é ser espiritual, você trata as coisas espirituais com espiritualidade. Mas quando você ainda não é espiritual, o que acontece? Você acaba espiritualizando o que não é para espirituar, como milhares de crentes religiosos fazem. Eles espiritual. O gás acabou, é o diabo tentando te envergonhar. O gás da cozinha acabou, é o diabo. Você estava indo para a igreja, o pneu furou, é o diabo. Você não sabe para onde o teu dinheiro vai, é o diabo. Será que o pneu furou porque ele é de plástico e todo de borracha e todos furam? Será que teu gás acabou porque o gás do ímpio, do crente, do ateu também acaba? Será que teu dinheiro você não sabe para onde vai porque é mal gerido e você não é gestor? Então você não sabe o que você faz com o seu dinheiro, então você gasta várias e várias e várias coisas. Você entendeu? E não percebe o final para onde foi? Então existem muitas coisas que tem muito religioso que fala, o diabo acabou com não sei o quê, o diabo acabou com a minha amizade. É muito fácil colocar a culpa no diabo, porque o diabo sai no nome de Jesus. Caráter tem que ser tratado. Então, quando é que você começa a viver uma vida de prosperidade em todos os aspectos? E prosperidade não é só dinheiro. Bobo é quem pensa. Porque tem gente que é rico e não é próspero, tem gente que é rico e infeliz. Tem gente que tem riqueza, mas tem todas as doenças. Tem gente que é rico, mas vive uma desgraça dentro de casa. Tem gente que é rico, mas é pobre. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O assunto dele é só dinheiro, só fala dinheiro, não tem o que falar. Então, quando você entende sobre o que é uma prosperidade, a prosperidade ela abrange saúde, ela abrange família, a prosperidade ela abrange o seu espiritual. Então, como é que eu estou com a minha vida? Será que eu estou bem? Você tem que entender o seguinte, existe tempo e tempo para começar a acontecer isso. É claro, Eclesiastes fala tudo sobre o tempo. Se você ler capítulo 1, capítulo 3, você vai ver sobre o tempo de Deus. Há tempo determinado para todas as coisas. Agora, você tem que entender o seguinte, existem bênçãos que ela tem tempo de chegada. Eu quero que você anote isso aí, escreva aí, comenta aí, bota no comentário, diga assim, fala assim, existe datas para minha bênção chegar. Então, esse é o processo. Qual é o processo? Eu quero que você entenda isso, existe tempo para minha bênção chegar. Agora, eu preciso entender que existem coisas na vida do pastor Leonardo que ainda vão acontecer. Promessas de Deus, então vão acontecer. Então, eu posso ainda não estar vivendo todas as promessas, mas eu tenho que estar vivendo o meu melhor tempo, quando ele é administrado. Ou seja, eu estou no auge do que Deus me prometeu? Não, eu tenho muita coisa para alcançar ainda, porque ele me prometeu, mas eu estou no meu melhor momento. Então, você tem que entender que o seu hoje, ele tem que ser o seu melhor momento. O seu agora, ele tem que ser o seu melhor momento. E Deus está te preparando para isso. Comenta aí, Deus está me preparando. Pode colocar, Deus está me preparando. Agora, quando você entende
que você assume as responsabilidades para você, quando você entende que você assume as responsabilidades para si, as coisas elas começam a mudar. Porque existem pessoas que esperam de Deus o que não é para Deus fazer, é para você fazer. E eu te explico na Bíblia. Quando Deus manda Elias se esconder no ribeiro de Querite, no ribeiro, a Bíblia vai dizer que quando Elias está no ribeiro, a água, ele tem que descer e beber. Mas o pão, quem traz é os corvos. Ou seja, tinha pão para ele comer? Tinha carne para comer? Não, então eu mando corvos trazer. O que Deus traz? Deus traz aquilo que ele não tinha como acessar. Então aquilo que eu não acesso, Deus providencia. Mas tem água? Tem. Então não vai descer anjo com cântaro para colocar na boquinha de Elias água. Compartilha essa live aí. Pegou a visão? Se não tem pão e não tem carne, Deus traz como providência no bico dos corvos. Mas, Márcio, se tem água, então tem que abaixar e beber. Então, o que isso me explica? O que isso me deixa claro? Deus não vai fazer por você, Elias, o que é para você fazer. Água tem, então abaixa e bebe. Pão e carne não tem, então trago providência. Então, existem pessoas que estão colocando para Deus, estão dentro do exemplo. Então, vão escolher uma faculdade. Ah, Deus, o que o Senhor quer que eu trabalhe? Aí está esperando, aí fica anos sem fazer nenhuma faculdade, porque ele está esperando Deus descer e falar, filho, faz técnico de enfermagem. Você entende? Anos sem namorar, porque está esperando Deus falar, né? Irmão, Deus, eu posso namorar um irmãozinho aqui, porque eu posso. Então existem coisas que você pode prestar atenção na história de Noé. Só para você deixar mais claro biblicamente. Deus mandou Noé fazer uma arca? Mandou. Deus deu capacidade para Noé construir uma arca? Construiu. Mas quando as águas agora estavam minguando e tinha que encontrar uma terra, Deus não mandou Noé soltar pássaro. E ele soltou o corvo não veio com resposta, trocou, pegou uma pomba e a pomba depois veio com uma folha de oliveira no seu bico, trazendo resposta para ele, fazendo ele entender que já tinha terra para ele descer com a sua família, sair da arca. Mas olha que interessante, o Deus que manda fazer a arca não é Deus que direcionou ele para a terra. É ele que teve que tomar uma atitude de soltar o pássaro não traz resposta, ele vai soltar de novo o pássaro, ele vai trocar de pássaro, na terceira vez vai vir com a resposta que havia a terra. Então, o que eu quero falar para você? Existem coisas, Noé, que Deus vai te direcionar, mas existem coisas que você vai ter que agir. Vai ter que tomar uma atitude. Por quê? Você já conversou, você vive, às vezes, um inferno dentro da tua casa. Tu já conversou 30 anos com uma pessoa, para a pessoa mudar. A pessoa não muda, você não vive feliz. Você vai o quê? Eu só vivo o que eu aceito. Você vai se submeter, né, a uma infelicidade de vida, por causa de uma má escolha, por causa de uma má decisão. E aí o que acontece? Você tem que entender uma coisa, ó. Para você entender, existem bênçãos que tem tempo para chegar, mas eu posso adiar, atrasar bênçãos de Deus na minha vida, biblicamente falando. Era para demorar 40 dias o trajeto do deserto até a terra prometida de Canaã, mas eles murmuraram, desobedeceram e pecaram, então o que era 40 dias perdurou por 40 anos. 40 anos é tempo pra caramba. 40 dias foi substituído por 40 anos de adiou por causa de uma murmuração, de uma desobediência. Ou seja, existem coisas que você já era para estar vivendo. Existem coisas que já era para você estar desfrutando. Existem coisas que já era para você estar em posse. E não está por causa de uma desobediência, por causa de uma murmuração, por causa de uma má visão, por causa de um mau direcionamento, por causa de um mau pensamento. E isso o que acontece? Rouba as suas forças. Porque quando você não tem direção e você gasta toda a sua energia, porque você gasta energia, tudo é energia. Quando você gasta energia em direção errada, sabe o que acontece? Quando você descobrir a direção certa, você vai ter direção, mas não vai ter força para caminhar.
E aí o que acontece? Você se cansou num casamento falido, se cansou numa amizade errada, se cansou num trabalho que não é o direcionamento, se cansou com pessoas que não mereciam sua energia, não mereciam o seu tempo, não mereciam o seu sorriso, não mereciam a sua ajuda, e agora você está cansado. E aí como você se encontra? Com uma vida que está passando rápida, que o tempo está se abreviando, que o ano está se acabando, e aí você se encontra dentro de um cenário que você está envelhecido por dentro, não às vezes por fora, mas às vezes você se sente um velho dentro de um corpo de novo, que você já aprendeu a tolerar. E aí o que aconteceu? A tristeza virou parte dos seus dias e você não tem mais força para reagir. E o que você faz? Deixa a vida te levar. Vida leva eu. Tá nessa música. Entendeu a visão? E o que acontece? Você se cansou. Mas aí você fala, eu orei. Só que a palavra oração vem de orar e agir. Oração. É orar com ação. Então a gente precisa agir. Porque existem coisas que não é para Deus fazer. Existem coisas que são para mim fazer. Só que a religiosidade te ensinou a você, né? Pastor, mas o Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. Mas o Salmo 70 diz, apressa-te, ó Deus, em me atender. Então você tem que entender que você não pode usar uma coisa para aquilo que você quer. Pegou a visão? O que é para me esperar, eu não tenho como ajudar Deus. Porque existem coisas que não competem a mim. O que eu sei que é coisas que é para Deus resolver? Aquilo que não compete a mim. O que Jesus resolveu daquela mulher do fluxo de sangue, que 12 anos tinha hemorragia? Ela gastou todo o seu dinheiro com medicina, com medicamento, não resolveu, não tinha mais jeito para ela, então ela precisava de um milagre. Então milagre é tudo aquilo que não tem mais jeito para mim. Milagre é aquilo que não compete a mim. Tem gente com dor de cabeça orando para Jesus curar. Compra um Dorflex, porque pode melhorar. Pegou a visão? Pega um Neusaldina, que melhora. Agora, estou com câncer terminal, não tem jeito, então é para Deus. Aí é milagre. Então, existem coisas que você tem que entender que para melhoria da sua vida é você. Porque tem gente orando errado. E quanto orar errado não vai ter uma vida de sucesso. Entendeu? Diga assim, ó. Ação certa gera sucesso na minha vida. Acabou. É só falar. Ana orou 25 anos pedindo um filho. Orou errado, Deus não atendeu. Mas quando ela pediu um filho, se o Senhor me der um filho, esse filho for varão, eu dou ele para o altar. Quando ela colocou o altar na vida dela, o que ela queria, ela sacrificou. Olha que interessante. Eu quero um filho, 25 anos estou orando, não tem, mas se tu me der um filho, eu dou ele para o teu altar. Quando ela colocou o altar na vida dela, o que aconteceu? Ela engravidou. Gerou Samuel, depois que ela deu Samuel, ela gerou outros filhos. Ela pediu um, mas ela ganhou outros. Porque quem dá para o altar mais do que pode, recebe do altar mais do que merece. Coloque isso na tua cabeça, ponto final. Então, existem pessoas orando errado e não vão receber. Porque pedis e não recebeis porque pede errado. Isso é na Bíblia. Pedis e não receber porque pede mal. Então, está pedindo errado. Ação certa gera sucesso. Então, você precisa entender que você não tem que ficar brigando com Deus. Você não tem que querer viver o seu plano. O que tem de gente frustrada. Por quê? Porque sonhou em ser jogador de futebol. Não realizou o sonho, não tinha um plano B. E aí hoje está aí perdido. E aí a oração errada é: Deus, qualquer porta que abrir tá boa. Deus, eu estou passando tanta dificuldade que qualquer porta que abrir, eu entro. Qualquer porta, qualquer coisa tá bom para mim. Ah, Deus, me dá um carro, estou a pé, qualquer carro tá bom. Deus não trabalha com qualquer coisa. Me dá qualquer coisa aí. Não existe. Entendeu? Então, quando você começa a ter ação certa, você vai gerar sucesso na sua vida. E queira os outros ou não, o sucesso, quando ele chega na nossa vida, automaticamente as pessoas que nos rodeiam, ela reconhece, queira ela ou não. Aprenda uma coisa, existem pessoas que você já tem que ser maduro para isso, para você não se entristecer. Existem pessoas que vão amar você, existem pessoas que vão odiar você, pelo mesmo motivo. Amaram Jesus e odiaram Jesus. Teve gente que amou Jesus e jogou rosas, né? Hosana nas alturas, flores. Hosana nas alturas. Glória a Deus. Ah, o Senhor é uma bênção. Jesus foi uma bênção. Jesus foi um milagre para o cego de nascença, para a mulher do fluxo de sangue, para a filha de Jairo. Mas foi uma ameaça para os religiosos. Então você tem que estar pronto para tudo e não se entristecer por isso. Então tem gente, irmãos, que vai sempre ser assim, ó.
Tem gente que vai falar assim, ó, você é bonito. Tem gente que vai falar assim, ó, eu acho feio. Tem gente que vai falar, isso aí tá rico, aí outra tá endividado, tá pobre. Tem gente que vai falar assim, ó, ele é homem de Deus. Eu não vejo Deus na vida dele. Tem gente que vai falar assim, ó, você mudou a minha vida. Tem gente que vai dizer assim, ó, eu não gosto de você. É normal. Só que uma coisa que não altera é que nem aqueles que te amam, nem aqueles que te odeiam, pode apagar o sucesso da tua vida, porque o sucesso gera resultado. Já reparou que você pode ter alguém frustrado na tua vida? E todo frustrado, né? E todo frustrado, ele é invejoso, só que é um invejoso mal assumido. Exemplo, às vezes o teu marido tem... Eu tô dando exemplo. Existem mulheres que gostam do Justin Bieber. O Justin Bieber se converteu, o Justin Bieber canta muito. Aí o marido tem ciúme do Justin Bieber, porque o Justin Bieber sabe nem que a tua mulher existe. Mas tem ciúme do Justin, tô dando exemplo. Justin Bieber, ele fala, eu não gosto desse garoto. Mas tu não gosta de um garoto que leva a multidão, que tem sucesso em várias coisas, que tem um resultado bom. E às vezes o teu marido não tem o sucesso que o cara tem. Então já reparou que a maioria das pessoas que reclamam de outras pessoas não tem o sucesso que ele vive? Então muita gente fala mal do Neymar, muita gente queria ser o Neymar. Porque todo jogador de futebol pega alguém como referência. Muita gente fala mal do ciclano, mas queria ter o resultado do ciclano. Aí eu não gosto de fulano, mas queria levar a multidão que ele leva. Eu queria crescer como ele cresce. Então quando você entende que o teu sucesso, ele fala por você. Então quando você vai falar uma pessoa de sucesso, até quando a pessoa quer falar mal, ela acaba falando bem. Eu não gosto dele não. Ele está levando uma multidão. Eu não vou muito com a cara dele não. Ele está fazendo um movimento. Não gosto muito dele não. Mas Deus usa. Não sei, não é. Não é. Aí Deus fala. Então, quando você entende que o teu sucesso, ele tem boca, ele fala, você vai parar de gastar tempo e energia com pessoas tentando explicar ou justificar aquilo que não tem que se explicar e justificar para eles. Então, o teu resultado fala. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer para você ter uma vida de sucesso é ter ações direcionadas pelo Espírito Santo. Você tem que, sabe o quê? Tirar. E isso é difícil, é muito complicado. Eu já passei por isso, passo ainda. A desintoxicação de tudo aquilo que aprendemos como certo e descobrimos que é errado. Entendeu? Tudo aquilo. Se você ensinar princípios para uma criança do berço, aqueles princípios é a verdade deles adulto. Como é que você tira da mente de uma pessoa princípios que a vida toda ele cultivou? E detalhe, princípios que o neutralizaram, princípios que a pessoa que hoje impede a pessoa de viver felicidade sobrenatural. Então o primeiro ponto que você tem que fazer é sair da sua realidade. Quer ver? Eu preciso sair da minha realidade. Diga, saindo da minha realidade. O que é sair da sua realidade? É parar de pensar que a sua realidade de vida é a realidade de todo mundo, que não é. Então todo mundo tem mania, isso se chama crenças limitantes. Todo mundo tem mania de olhar para o mundo, o olhar que ele tem na vida dele. Exemplo, se ele é uma pessoa que ele já roubou alguém, e ele tem dificuldade de deixar coisa de bobeira na mesa. Por quê? Porque se ele já roubou ou foi roubado, ele acredita que todo mundo é igual a ele. Ou vai fazer com ele aquilo que já fez. Então, por exemplo, o cara que é ladrão, como ele tem a mentalidade de roubar muita coisa, quando ele senta na mesa com alguém que não é ladrão, e ele deixa alguma coisa ali, uma carteira, um celular, ele já pega logo, porque ele já fica desconfiado de alguém roubar ele. Porque na mentalidade dele, todo mundo é igual a ele. Quando a pessoa é fofoqueira, que fala da vida dos outros, ele acredita que todo mundo fala da vida dele. Você pode ver que todo fofoqueiro ele tem duas manias. Mania de falar dos outros e de se defender porque alguém está falando dele. Pegou a visão? Todo fofoqueiro, ele fala da vida dos outros, e todo fofoqueiro, ele tenta se defender da boca dos outros, do ataque. Porque a pessoa, ela oferece o que ela recebeu. Então a realidade dela, o contexto dela, exemplo, dificilmente alguém que cresce em comunidade não vai ter gíria. Porque o contexto que rodeia essa pessoa da comunidade é a gíria. Então a realidade que ela vive não é a realidade, talvez, de uma criança que mora numa área de zona sul, numa área de riqueza. Então, uma criança que nasce em comunidade, ela pode não se tornar bandida quando crescer, mas ela cresce como? Tá ligado, irmão? Qual foi? Tudo nós, pô, parceiro. Fica ligado aí, tá tranquilo, pô. É nós que tá na fita, beleza. Já é, pô. Por quê? O contexto dele é esse. Então, você pode ver que a cultura do local influencia muito. Então, é isso que você precisa entender.
Pegou? Isso aqui é cultura religiosa. Por exemplo, coisas que comentam, eu boto aqui porque eu acho uma idiotice. Por exemplo, Eudinho Potência. Você pode expulsar demônio, curar, enriquecer, até estremecer templo. Mas fique sabendo que você vai para o inferno. O camarada já sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Tu entende a mentalidade idiota das pessoas? Você pode expulsar demônio, curar, enriquecer, estremecer templo, mas fica sabendo que você vai para o inferno. Então quem vai para o céu? Os caras que não expulsam demônio, os caras que não curam, os caras que são miseráveis e que não estremecem os tempos. Esses vão para o céu? Tô lendo a Bíblia errada tua, o Eudinho Potência. Potência nenhuma. Entendeu a visão da idiotice que as pessoas têm? Esses idiotas que estão dentro dos templos. São esses idiotas que estão dentro das igrejas. E se você não prestar atenção, você fica idiotizado igual a eles. Pegou ou não pegou? Porque olha a mentalidade. Na mentalidade dos idiotas, você tem que ser. Não pode expulsar demônio. Se não expulsa demônio, você convive com eles. Então, Marcos 16, 17, o que Jesus deixou ali? Em meu nome expulsarão demônio. A ordenança de Cristo é a gente expulsar demônio. Então, olha, idiotice. Você expulsa demônio. Então, quem não expulsa demônio convive com ele. É conectado com ele. Você pode enriquecer, então a mentalidade é de miséria, porque eles acham que para o céu tem que ser miserável. Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, Salomão foi rico, José foi rico, Davi foi rico, Jó foi rico, mas você tem que ser pobre. Entendi. Então para de pregar sobre esses caras. Rasga a Bíblia. De novo, Abraão foi rico, Isaac foi rico, Jacó foi rico, José foi rico, Davi foi rico, Salomão foi rico, Jó foi rico, mas você tem que ser pobre. E eles não foram homens de Deus, então não pode pregar sobre os caras. Você está entendendo a idiotice? Então eu poderia ficar falando aqui 1 hora, 2 horas, mas você vê como é que é fácil. Aquilo que eles fazem para falar de mim ou de você, não me entristece. Deixa bem nítido o nível de idiotice que ronda a mentalidade desses que se chamam religiosos. Pegou? Então, enfim, você precisa entender, que a sua realidade não é a realidade. Então, se você cresceu, olha só, se você cresceu dentro de uma casa que o contexto dos seus pais foi, você viu sua mãe apanhando seu pai que bebia, que embriagava, sua avó se separou do seu avô, seus tios, então automaticamente você vai acreditar em casamento feliz. Porque todo o contexto que te rodeou foi isso. Se você veio de uma família que trabalhou muito e não teve nada, então o teu contexto é que não adianta. Tem gente que nasce para a lua. Tem gente que nasce com sorte. Então são pensamentos que são esses que o diabo coloca na cabeça das pessoas, sabe o quê? Que riqueza é para os outros, não é para você. Sucesso é para os outros, não é para você. Felicidade é para os outros, não é para você. Isso é seta do diabo na tua cabeça. Pegou a visão? Então você botou uma crença que te limita e se torna uma verdade porque você botou na tua cabeça que felicidade é para os outros, não é para você. Riqueza é para os outros, não é para você. Sucesso é para os outros, não é para você, porque você não merece. Porque você... entendeu? E isso tem que ser quebrado aqui, porque você amarra a sua vida. Então, quando você entende que você, na Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia fala. Vamos dar uma volta na Bíblia, por favor. Comenta aí, eu não aceito isso. Bota aí, eu não aceito isso. Viver o que você está vivendo, diga, eu não aceito isso. Comenta aí, Você que quer, diga, eu não aceito. Para você entender o que eu estou falando isso, vamos dar uma volta na Bíblia para você entender um pouco das verdades bíblicas. Deuteronômio 28. Você será cabeça e não cauda, terá para dar e não pedirá emprestado. Olha que palavra tremenda. Olha que palavra tremenda, gente. Deuteronômio 28 diz assim, se hoje eu ouvir minha voz, guardar meu mandamento, executar meu estatuto, será bendito, receba a bênção, será bendito no campo ou na cidade. Significa que não tem isso. Tem gente que fala assim, crença limitante. Isso vai mudar na tua cabeça, eu não prospero porque eu moro no campo. Então, o lugar que eu moro não tem tantas oportunidades. Queria morar na cidade. E tem gente que fala, eu não prospero porque eu moro na cidade. Aqui é muita concorrência.
Então tudo que eu faço, tem gente que faz melhor do que eu. Então eu não consigo crescer na cidade porque tem muito concorrente. Eu tenho um salão de cabeleireiro, mas tem 30 na minha rua. Eu tenho uma lanchonete, mas tem 40 na minha rua. Tira isso da tua cabeça, porque a promessa de Deus é se hoje guardar meu mandamento, executar meus estatutos. Ó, se guardar meu mandamento, executar meu estatuto, e quando você cumpre isso, aí vai ser bendito no campo, na cidade, na entrada e na saída. Será cabeça e não cauda, vai ter para dar e não pedir emprestado. Como aí? Eu vou ter para dar e não pedir emprestado? Eu vou ter para dar, não emprestar. Eu vou ter para dar e não pedir emprestado. Então eu vou ser próspero. Por quê? Simples. Porque se eu tenho para dar, não emprestar, então dá quem tem, recebe quem. Por que é melhor dar do que receber? Dá quem tem, recebe quem precisa. Então a promessa é ter para dar. Então você vai ter bonança. Porque você vai ter para dar, não pedir emprestado. Isso é Bíblia. Ser cabeça, não cauda. Cauda embaixo, cabeça em cima. Eu vou estar por cima. Isaías capítulo 1. Se obedecer e crede. Você é de Deuteronômio, tu não lá para Isaías. Se obedecer e crede, comereis o melhor da terra. Olha o que a Bíblia diz. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Olha que poderoso. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Então a Bíblia a todo momento fala sobre bonança, sobre prosperidade para a sua vida, para a sua casa, para aquilo que Ele tem para você. Então, existem pessoas que ainda não têm uma mentalidade liberta, não têm uma mentalidade livre, que sofrem. Por quê? Porque a mentalidade dela é presa. Aí o que ela faz? Ela aceita. Porque você cresceu com seus avós e os seus pais te ensinando a se contentar com a miséria. Exemplo. Quais foram os exemplos que os nossos pais nos ensinaram? Se você ia comer arroz e farinha e não tinha mais nada para comer, a tua mãe falava assim, agradece a Deus, menino, porque o vizinho aqui do lado não tem nem o que comer. Então, todas as referências que você teve na vida foi de pessoas mais arrebentadas que você, mais quebradas que você, impedindo você também de ter como referência alguém que está melhor do que você. Então, como assim, pastor? Eu preciso entender a ser grato, tá? A ser grato e ser direcionado. A gratidão é obrigado por aquilo que eu tenho. A direção é, mas eu creio naquilo que eu ainda vou ter. Então, eu não tenho que reclamar porque eu estou comendo arroz e salsicha. Eu tenho que ser grato, mas não me contentar com arroz e salsicha para a vida inteira. Por quê? Porque existem pessoas que são assim, dá graças a Deus, menino, porque você tem arroz e salsicha, aqui do lado o garoto não tem nada para comer. Mas se você pensasse, você falar, mas mãe, mas aqui do lado o garoto está comendo picanha. Então, enquanto aqui não tem, no outro lado tem. E por que eu não posso olhar para o outro lado também que tem? Então, eu sou grato a Deus pelo arroz e salsicha porque não está faltando, mas eu profetizo na minha vida que esse cativeiro vai ter que ser mudado. E eu posso sim comer o do melhor. Acabou. Então, todo ensinamento que te deram é um ensinamento de contentamento de miséria. Todo contentamento de miséria é o seguinte, é pessoas assim, olha aí, você tá com o pé machucado? Tá bom, tem gente que nem tem perna. Teu carro é velhinho? Tem gente que nem tem carro. Tua casa é o quê? Tem goteira? Tem gente que não tem casa. Teu casamento é o quê? Destruído? Tem gente que nem casou. Teus filhos é o quê? Não te obedece? Tem gente que não pode ser mãe. Então todo ensinamento para você é vivo ruim, porque tem gente que não tem nem o ruim. Entendeu? E não é desfrute do melhor, porque também tem pessoas que já acessaram o nível do pleno. Então todo ensinamento para você é contentamento de miséria. E esse ensinamento e a prosperidade só bate na tua porta quando a tua mentalidade ela é mudada. E para ser mudada na minha vida, teve que ter sido um processo, porque eu sofri muito na religiosidade. E não tinha ninguém para me ensinar como eu estou ensinando vocês na live. E vocês amam esse ministério, manda para 10 pessoas essa live e compartilha. Estamos com 2.600 pessoas. Então, receba essa senha aí para você mudar de mentalidade e mudar de vida.
Então, você pode, porque é promessa bíblica e promessa de Deus, você sim ter do melhor. Não deixa o diabo colocar na tua cabeça que o ouro é do diabo. Não é não. Ageu, capítulo de número 2, versículo 8. Minha é prata e meu é o ouro. Aprenda uma coisa. Água não foi criado na terra, foi criado no céu. Ouro não foi criado na terra, foi criado no céu. Eu te provo. Tá? Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Criou céu e terra, mas cadê a criação da água? Água já é algo espiritual, porque veio do céu. Tá onde? A Bíblia diz que no céu tem rios de águas cristalinas. Se Deus criou o céu primeiro do que a terra, porque Deus criou os céus e a terra. E no céu tem rios de águas cristalinas, então a água foi criada primeiro no céu ou na terra? Me responde aí. Me responde aí. Por isso que é 70% de água na terra, 70% de água no seu corpo humano. Me diz aí, água foi criada no céu ou na terra primeiro? Ouro foi criado primeiro no céu. Ageu capítulo 2, versículo 8. Meia prata e meio ouro. A Bíblia diz que as ruas do céu serão, as ruas de Jerusalém seriam como rua de ouro. Pegou? E ruas é lugar que pisa. Por isso que no templo de Salomão, aonde a glória de Deus desceu, dentro o chão era de ouro e no pátio externo era de ouro. Lê na Bíblia, tanto dentro como fora, porque ouro na nossa vida não é para estar no nosso coração, é para estar debaixo dos nossos pés, porque não é pecado você ter ouro, o pecado é o ouro ter você. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é problema ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro. Tem gente que ama tanto dinheiro, que ele vive uma vida de miséria, sabe por quê? Rico não é o que guarda. Você não se torna rico por aquilo que você guarda. Você se torna rico por aquilo que você desfruta. Tem gente que tem um dinheiro guardado na conta e está comendo mal, com medo de gastar. Tem gente que tem um dinheirinho guardado na conta e a mãe está dormindo numa cama, parecendo um chão duro. A casa nem rebolso tem. São pessoas que amam o dinheiro. São individualistas. Você fala, eu queria tanto mudar a vida da minha velha, da minha mãe. Uma casa de barraco, de tijolo, no telhado, vazando água, mas na garagem tu tem uma Kawasaki Ninja. Então você fala que você quer prosperar a tua mãe, mentira. Entendeu? A moto vale mais do que a tua casa. Compra uma moto mais simplesinha e faz a tua casa da tua mãe ficar melhor. Porque a prosperidade não é andar de uma Kawasaki. Prosperidade é você comer bem, é vestir bem. E vestir bem não é usar Louis Vuitton, isso não. Se te der, usa. Ganhar, se eu ganhar, eu uso. Agora eu tenho coragem de comprar, porque o que me faz ficar bonito, o que me veste bem, existem muitas roupas aí que não são caríssimas, porque não tem essas marcas renomadas, mas são ótimas. Você entendeu a visão? Então, não é pecado você prosperar. Pecado é você se envaidecer. Então, você tem que colocar na tua cabeça que não é pecado você ter um plano de saúde bom, porque você só vai entender a falta da plano de saúde quando você precisar ir no médico e ficar no SUS sem atendimento. Não é pecado você botar os teus filhos para estudar na melhor escola. Não é pecado. E eu quero liberar uma palavra profética em nome de Jesus nessa noite, porque eu nem ia fazer live, eu ia deitar para dormir aqui agora, mas eu senti no meu coração para me fazer uma live. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus, nesse 11h27, 11h30, nessa noite, que em nome de Jesus teus filhos terão o melhor, você vai ter o do melhor, a tua família vai ter o melhor. Deus vai mudar o seu cativeiro, porque Deus está ensinando a você a ter direcionamentos. O mundo espiritual, irmãos, o reino de Deus é o reino de inversão. Guarda isso, é um reino de inversão. Escreva essa palavra aí, ó, inversão. Sabe escrever? Comenta aí. Por isso que a igreja anda na contramão do mundo. Então, você é uma pessoa que está triste, não é porque você está sozinha, com medo de ficar sozinha. Eu tenho medo, pastor, de ficar. Eu quero casar para me ser feliz. Aí casa, se frustra. Porque eu não caso para ser feliz. Eu já sou feliz com o Espírito Santo que habita em mim. Eu já sou feliz comigo mesmo. Tá? Eu já sou feliz. Casamento é complemento de felicidade. Você precisa encontrar dentro de você, porque Deus está dentro. Deus habita dentro. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Ele habita dentro de mim. É por isso que tem muita gente que fica falando besteira. Pastor, o senhor tem tatuagem, o seu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo carnal não é templo do Espírito Santo, não. Isso, pastor, não é? Eu te provo. Paulo vai dizer que esse corpo é um corpo corruptível. Porventura o Espírito Santo é corrupto?
Existem dois corpos. A Bíblia diz que existe o corpo espiritual e o corpo físico. O corpo físico traz a semelhança do meu pai biológico, mas o meu corpo espiritual traz a semelhança do meu corpo, do meu pai celestial. Tu acha que esse corpo que entra no céu, não existe não, entra no céu corpo glorificado. Se Deus habita nesse corpo aqui, então quando o homem tem lepra, o Espírito Santo fica leproso? Porque ele está dentro desse corpo aqui. Se o Espírito Santo habita dentro desse corpo carnal aqui, então o homem que tem uma diabetes, tem que amputar uma perna, o Espírito Santo fica o quê? Perneta? Porque ele habita dentro aí? Então, que se o Espírito Santo habita dentro desse corpo aqui, o teu corpo fica com deficiência visual, ele fica cego porque ele está dentro do teu corpo aí? Que loucura! Tem igreja que fala, proíbe a mulher de pintar o cabelo porque tem o Espírito Santo. É porque pintar o teu cabelo de vermelho, o Espírito Santo fica com o cabelo vermelho também. Vai chegar no céu, pô, pintaram o meu cabelo, pai. É uma loucura de pessoas que não têm pé nem cabeça. É onde as pessoas ficam presas a cenários tolos. Diga assim, ó, cansei de ser tolo enganado. Comenta aí. Cansei de ser tolo enganado. Aí você vai nas igrejas e fala, não pinta a unha de vermelho, não, que é da pombagira. Então não pinta de azul, que é da Iemanjá, não pinta de preto, nem de vermelho, para também não ser de Ogum, nem de Exu, porque cada cor é representada por uma entidade lá. Então não pode pintar de vermelho, que é da pombagira, não pode pintar de outras cores também, porque outras entidades também representam. Então é uma idiotice tamanha de pessoas que não tem mais o que inventar. E aí vive uma vida de engano, vive uma vida de prisão. E depois fala assim, ó, não aguentei. Pastor, mas servir a Deus não é difícil? É. E aonde está o grau de dificuldade assim? O grau de dificuldade não é a cor da unha que eu deixo de pintar e muito menos o cabelo. Isso não é difícil. Isso é estilo. O que é difícil é você renunciar às suas próprias vontades. O que é difícil é você renunciar o seu próprio desejo carnal. Aí sim, você começa a entender o que é luta para entrar no reino dos céus. O que é renúncia? Renunciar não é botar uma bermuda, uma calça, isso aí é. A renúncia da vida é você ter vontades pecaminosas, porque vai ter, e você lutar contra elas. Você consegue entender? Você consegue captar? Faz sentido para você? Quando você se converte a Jesus, você pode entregar sua vida para Jesus hoje. Seus hormônios não vão se converter com você. Quando você levanta a mão e aceita Jesus, ele não vai se converter. Por isso que a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 5 sobre a luta da carne com o espírito. Porque a carne, as obras da carne são o quê? Prostituição. Você vai lá ver tudo que Gálatas 5 fica o dever de casa. Aí você andar no espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Aí o fruto do espírito, mansidão, benignidade, amor, domínio próprio. Então, alegria. Então você vai vendo que o espírito e a carne sempre vai lutar um contra o outro. Sempre vai guerrear. Então você precisa abrir a sua mente, porque tem pessoas que estão na igreja e estão dizendo assim, meu Deus, pastor, eu acho que Deus não me libertou, porque eu entrei na igreja e ainda continuo com as minhas vontades. Quem disse que ia perder? Então o que faz você ficar forte, eu quero que você compartilhe essa live para que essa palavra acesse mais corações. Filho, o que vai fazer você entender o que serve a Deus, tem muita gente que não consegue entender o que é hormônio, o que é espiritualidade, faz um embololô e não consegue ficar firme com Deus e vivendo inconstância. E o que essa pessoa, ela vive inconstância? Ela assim, ó, ela entrou na igreja. Então, cada um vai ter a sua fraqueza, o seu ponto fraco. O seu ponto fraco não é o meu. A sua fraqueza não é minha. A minha não é sua. Então, a pessoa entrou na igreja, ela pode ser quem ela for. De membro, a obreira, a pastor, o que for. Ela vai ter lutas contra ela. Então, é por isso que você vê nas igrejas evangélicas muita gente que canta, muita gente que prega e tem todo o trejeito efeminado. Todo o trejeito efeminado. Por quê? Porque existe dois tipos de pessoas, tá? Que lutam, por exemplo, contra o homossexualismo. É um assunto que todo mundo fala sobre na igreja, sobre o homossexualismo. Existem dois tipos dentro das igrejas. Aqueles que têm desejo e lutam contra, e existe aqueles que cedem. Então, os que vivem na prática, a Bíblia diz que aquele que vive pecando, seja ele quem for, seja o pecado que for, aquele que vive pecando é filho do diabo, seja o pecado que for. Adultério, mentira, fornicação, todos. Então, a pessoa que tem a fraqueza do homossexualismo, se Jesus libertar, ele é verdadeiramente livre? É.
Porque a verdadeira libertação só vai vir de Cristo. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho te libertar, não compete a mim. Verdadeira libertação não compete a mim. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, se ele não te libertar, meu filho, tu vai ter que lutar contra essa fraqueza a vida inteira. Você vai servir a Deus, vai lutar com Deus, vai constituir uma família, vai ser casado com uma mulher, mas vai ter desejo. E aí? Mas pastor, mas é muito difícil. Mas é tão difícil quanto aquele que é casado com uma mulher e sente desejo para ficar com outra mulher. Existem homens casados e às vezes bem no casamento, mas que a fraqueza dele é desejar outras mulheres. Ele tem que lutar para não cair. Ele tem que lutar para não ceder. Afinal de contas, Salomão caiu, Davi caiu, Sansão caiu. E aí? Sansão foi o homem mais forte. Salomão foi o homem mais sábio. E Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Nem segundo o coração de Deus, nem força, nem sabedoria foi capaz de não ceder à fraqueza. José não caiu porque ele correu. José só correu, irmão, da mulher, porque ele não fugiu dela. Ele fugiu dele. Porque se ele tivesse sem vontade de ter relação sexual com ela, ele não correria. Porque não tem como uma mulher abusar sexualmente de um homem se o homem não tiver excitado com vontade. Pegou ou não pegou? Tem como um homem cometer estupro com uma mulher, violentá-la. Agora, não tem como ser o inverso. Porque para a mulher ter relação com um homem, o homem tem que estar excitado. Para ter excitado, ele tem que estar com vontade. Então ele fugiu e deixou a capa, correu nu. Então ele não correu dela, ele correu dele. Porque ele se conheceria. Isso é ser sábio. Ser sábio é se conhecer dentro de lugares que você não suportaria vencer. Então eu preciso saber quais os lugares que eu posso frequentar, quais os lugares que eu não posso frequentar, o que eu estou pronto, e não é vergonha nenhuma você fugir de você. Não é vergonha nenhuma você fugir de cenários que podem te prejudicar. Não é vergonha nenhuma você fugir de ambientes que podem te levar à queda. Vergonha é cair. Então, se para mim não cair eu tenho que correr, que eu corra. Se para mim não cair eu tenho que fugir, então eu fujo. Ele deixou a capa. Para não pecar, ele deixou a capa. Tem coisas que para mim não pecar eu vou ter que deixar. Porque tem amizades que quando você vê, você sempre peca. Você fica muito tempo sem pecar. Aí tu vê aquele teu amigo, parece que você vê ele te impulsiona, você cai. Então já sabe qual é a capa que tem que deixar. Existem pessoas que não podem ficar acesso à internet. Porque fica sozinho e vai ver pornografia. Então você já sabe que você tem que deixar. Então existem pessoas... Então aprenda uma coisa. É pecado ver televisão? Não. Mas a religiosidade ensina que é. Só que tem um porém. É pecado ver televisão? Não. Mas é pecado usar a televisão para ver pornografia? É. Então o problema não é a televisão. O problema é você que usa a televisão como um veículo pecaminoso. É pecado entrar na internet? Não. Mas é pecado tá conversando com quem não deve? É. Então você que usa a internet como uma ferramenta pecaminosa. O pecado está na porta do nosso coração. E quem quer pecar usa de tudo como um veículo para pecar. Como pecaminoso. Então quando você entende, você é livre na sua mente, você começa a mudar. Então aprenda uma coisa, todos nós vamos lutar contra a fraqueza. Sabe aquele crente que você acha que é o santarrão? É aquele crente que anda do saião até o pé. Quando você descobre a vida, eu conheço milhares desses, quando você descobre, tu fica escandalizado. Porque tem muitos aí que escondem coisas que quando é revelado, você cai para trás. Porque é uma hipocrisia. Porque querem fazer o quê? Tirar a humanidade para criar uma divindade no homem. Não faça um homem de divino. Divino é quem... Eu não sou divino, divino é quem me usa. Eu não sou uma divindade. A divindade é aquela que me usa para fazer sobrenatural. Eu sou humano igual a você. E o que os pastores querem fazer? Pastores querem tirar a humanidade. E o que entra no nosso reino? Que entra a idolatria. Pastores humanos, igual a eu, comedores de arroz e feijão, que soam, que desejam, que pecam. Aí vai lá e aí pega a camisa ensuada, dá para você. Aí vai você beijar no pé dele, levar a oferta e beijar na ponta do dedão dele. Porque ele é um homem que... Não, ele é um homem igual a mim. E aquilo que acontece na vida dele é Deus usando. Então a glória é para quem o usa, não para o usado. Então quando você mostra humanidade, você assusta. Exemplo, se uma pessoa que é da igreja postar uma foto numa piscina de bermuda, é normal. Se eu postar, falar... Meu Deus, vai todo mundo pro inferno por causa da bermuda. Tu entende a visão? É uma mentalidade doida. Se todo mundo usar um boné. Então a preocupação não é o homicídio, não é o adultério, não é mentira, é o boné. É uma bermuda. Porque o povo é mentalmente, é uma prisão religiosa muito grande. É uma prisão dentro de uma religiosidade que faz você abrir mão de coisas que
não eram cruciais e pecar. Tem gente que conseguiu tirar a bermuda e usar uma calça, mas não conseguiu largar a masturbação. Tem gente que conseguiu parar de pintar a unha de vermelho, mas não conseguiu largar a fofoca. Tem gente que está na igreja e conseguiu não pintar mais o cabelo, só usa coque, mas vive uma vida desgraçada. Então, o que assusta as pessoas é a inversão de valores. Então, quando você começa a entender sobre... Você pegar o início dessa live, eu falei sobre a história da religião. Você começa a abrir que é verdade. Caramba, eu sigo um sistema religioso que a reforma nasceu 500 anos. E tem religiosidade que nasceu em 104 anos, 114 anos. Calma aí. Se o meu pensamento está certo acerca de Deus, então Deus é um Deus recente. Deus nasceu o quê? 500 anos? Não. Porque a Bíblia diz que antes que houvesse dia, ele já é. E não há ninguém que possa escapar das mãos operando ele, quem pedirá. Antes que houvesse dia, eu sou. Definição. Ele já é definido antes da luz ser criada. Antes do dia ser criado. Pegou a visão? Então, existem pessoas hoje que vivem dentro de uma prisão espiritual e quem ganha campo? Isso. O diabo. Então, o diabo acaba ganhando campo. Pegou? E aí você acaba perdendo. Então, existem pessoas que... eu amo muito a Deus. Pensamento também errado de pessoas que não vão na igreja. Eu bati nos religiosos, agora eu vou bater naqueles que não vão na igreja. Eu não preciso de igreja para me ter intimidade com Deus. Você precisa sim de comunhão. Porque a igreja não é o templo. A igreja somos nós. Então a nossa união, a Bíblia deixou bem claro sobre isso. Aonde tiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. É melhor que ande 2 do que um só, que se um cair, outro levante. Com bom e com suave é que os irmãos vivem união. Se 2 ligar na terra, é ligado no céu. O cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. A Bíblia, a todo momento, ela fala sobre a conexão de pessoas. Você pegou? Por isso que tem milagres que acontecem na igreja que não acontecem em casa. Por isso existe libertação. E é uma necessidade tão grande que Jesus também entrou em templos. Ministrou em templos e se preocupou com templos no sentido de que ele expulsou todos os cambistas que estavam fazendo comércio dentro do templo e apontou para o templo dizendo: o zelo pela casa do meu pai me consome. Mas ele está falando que o zelo pela casa do pai, ele está chamando a casa do pai de templo, que expulsou os cambistas aonde tinham muitos religiosos, porque joio e trigo crescem junto. Outra coisa é que prejudica pessoas que não têm maturidade forjada dentro de si, de pensar que na igreja só tem lugar de trigo. Não, tem joio também. De achar que na igreja só tem ovelha, tem bode também. Então você tem que ter a maturidade de Cristo para ir no culto, cultuar e não se corromper com os cambistas e expulsá-lo. Ou seja, você tem que ter uma mentalidade de Cristo e uma sabedoria dentro de você, para você entender que é necessário estar dentro de uma igreja, mas com uma maturidade para entender que lá dentro vai ter fofoqueiro, que lá dentro vai ter pessoas que não querem Deus, que nem todo mundo que está ali está de fato para servir a Deus com corpo, alma e coração, com espírito. Não está. E estes não me influenciam absolutamente nada. Porque as pessoas querem, às vezes, ir para o templo e usar o templo como se fosse um shopping, um lugar de convívio, um lugar de novas amizades. E o entretenimento que gera destruição. Pegou? Então, vai para o culto, vai para culto para cultuar. Vai para a obra para fazer a obra. Porque quando você começa com muitas amizadezinhas dentro da igreja que começa o problema. Então você quer, se você está carente, você quer entretenimento, vai para uma escola, uma faculdade, um shopping, uma amizade na vizinhança, porque culto é lugar para cultuar. E é um lugar que é um âmbito espiritual. Tu acha que o diabo quer te ver dentro ou fora da obra? Fora. Então, meu irmão, se prepara para você lutar contra demônios muito mais quando você estiver na posição com Deus do que fora da posição. Por isso que você vai ter que ser sábio para entender por que eu entrei na igreja e minha vida parece que está começando a entrar em uma guerra. Porque a guerra começou. Você declarou guerra com o diabo. Você pode estar no mundo. Você pode estar no mundo. Compartilha essa live aí para bater 3.000 pessoas. Já estamos em 2.700. Falta pouco. Você pode estar no mundão. Você pode estar no mundo da prostituição. Você pode estar no mundo da mentira. Você pode estar no mundo da adultério. Você pode estar no mundo do que for. Você não vai ver nenhum cão dentro da tua casa te perturbar. Nenhum. Por quê? Porque você já está fazendo a vontade do diabo. Time que está ganhando não se mexe. Agora, basta você tomar uma posição com Deus que começa a entrar em guerra. É de noite, barulho na cozinha, alguém correndo no quintal, luz que acende sozinha, luz que apaga sozinha. Um marido agora está começando a brigar com você. Você ia para balada. O teu marido não reclamava. Tu está indo para a igreja, está virando um inferno.
Olha que loucura. Você não vai para a igreja coisa nenhuma. Se você for, eu te largo. Quer dizer, prefere que eu vou para um bar, beber com as amigas, prostituir, que coisa de louco. Então, claramente, nitidamente, você vê o diabo expressadamente usando boca de pessoas que te rodeiam. Você vê nitidamente o diabo usando boca de pessoas que te rodeiam. Por quê? Porque você vê que a guerra intensifica. Você pode estar dentro de um trabalho, só porque você é crente, serva de Deus, alguém não gosta de você, você nunca ter feito nada. Então começam calúnia, disse-me disse, me contaram, me falaram, me disseram, aí falam de você, acerca de você. Você tem tempo demais para que o tempo mostre para você quem é quem. Sabe aquela pessoa que fala mal de você, uma mentira? O tempo vai mostrar que ela é uma mentirosa e você é o verdadeiro. Deixa o tempo passar, não tenha ansiedade, não tenha pressa em se justificar. Nós estamos batendo um papo com você aqui hoje. Então você vai ver guerras de pessoas que te odeiam sem nunca você ter feito nada. Você vai ter guerra... Você entendeu a visão? Só sendo. Aprenda uma coisa, vou falar de mim. Quanto mais em verdade, mais mentira fala ao meu respeito, mais prova que é mentira. Por quê? Porque eu vou falar de mim. Já falaram tudo que você pode imaginar de mim. E aí eles tropeçam na mentira. Eles tropeçam na mentira. Entendeu a visão? Por quê? Fica contraditória. Já falaram mal de mim que eu era mulherengo, já falaram mal de mim que eu era homossexual, já falaram mal de mim que eu era não sei o quê, já falaram mal de mim que eu era não sei o quê. E aí tem que decidir, eu sou o quê? E aí o tempo vai passando, e aí o pessoal fala, nossa, tu é um paizão, caramba, você não sei o quê, nossa, papapá. Por quê? Porque o tempo passa e mostra. E aqueles que falaram sumiram no meio do percurso. Quem são? Onde estão? Tem gente que só vive de fofoca. Tu entra no Instagram, é só fofoca, não é o meu respeito, é o respeito de todos. Eu sou só mais um que está no meio da fofoca. Então, quando você vai passando o tempo, você vai crescendo, o que acontece? A unção de Deus vai falando. Por quê? Porque quando as pessoas veem Deus te usando, você prosperando, você crescendo, as pessoas falam assim, ó, meu irmão, não é possível que esse cara não é de Deus. Por quê? Como é que o cara que ajuda pessoas, transforma pessoas, liberta a vida de pessoas, o diabo faz o inverso. O diabo, ele mata, rouba e destrói. Entendeu? Mata, rouba e destrói. Aí vem Deus, reconstrói, restitui e te traz vida. Conhece a árvore pelo fruto. Então, você que está aqui hoje, você precisa hoje amadurecer. Amadurecer aqui, sair do teu contexto, andar com pessoas que estão acima de você, andar com pessoas que estão em níveis elevados do que o seu, porque todos nós, guarda isso aqui, ó. Às vezes assim, ó, eu quero que você guarde isso aí, ó. O que eu vou falar? Nem todo mundo que eu gosto me edifica. Porque nós temos manias de gostar de pessoas. Quem nos diverte? Quem está abaixo de nós. A gente gosta disso. A gente gosta de ter duas camisas e andar com quem não tem nenhuma, pra gente pegar duas e dar uma. A gente gosta de andar com pessoas que não tem o que comer. A gente tem ovo, a gente divide a metade. Aí, ó, tem disco de voador, vem cá, vamos comer metade aqui. A gente gosta de andar com pessoas que a gente não tem dinheiro, mas paga pelo menos um açaí para ele. A gente gosta de andar com pessoas que têm menos do que a gente. Que seja mais feio do que a gente, que seja mais pobre do que a gente, que seja menos intelectual do que a gente. Por quê? Porque aí a gente se acha mais. Porque é um momento de você se achar bonito andando com o feio. Quer se achar rico? Anda com o pobre. Tu pode ter um palio, mas você anda com quem não tem palio, o cara fica doido pelo teu palio e você valoriza o teu palio. É um palio, mas você... Meu palio é diferente, cara. Meu palio nem parece 1.0. Isso aqui, ó, quando pega na estrada... Por quê? Porque o cara fica deslumbrado, ele não tem carro nenhum. Então você precisa começar a entender o seguinte, ó. Quem é abaixo de mim é discipulado. Quem é acima de mim me discipula. Então eu preciso entender que eu preciso ser discipulado e mentoreado. Quem me ensina, quem me aconselha é quem está na minha frente. Vai pedir conselho para quem tem vida destruída, tua vida vai ser destruída. Tu está pedindo um conselho de casamento para solteiro? Tu está pedindo um conselho de financeiro para quebrado? Tu está pedindo um conselho espiritual para quem não tem nenhum fruto? Caramba, tua vida vai ser, ó. Pode um cego guiar outro cego? Pode, vai cair no mesmo buraco. A Bíblia diz, pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no mesmo buraco? Então pode um cego guiar outro cego? Pode. Só que vai cair no mesmo buraco. Isso é Bíblia. Cada um só dá o que tem. Pedro vai dizer em Atos capítulo 3,
eu não tenho ouro e não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Pedro está dizendo, o que eu tenho, cada um só dá o que tem. Então você precisa quebrar essa crença limitante que rodeia a sua mentalidade, que te impede de romper. E aí tá aí você, não pode se cuidar, porque é religioso ao extremo. Aí vive uma vida desleixada. Aí tá na igreja, aí tu quer uma varoa bonita, quer um varão, porque eles pedem varão bonito, eles oram, Deus me dá uma varoa bonita. E aí tá aí você, sem fazer a barba, porque afinal de contas você não tem vaidade, com o cabelo todo oleoso, cheio de caspa, com CC, se arruma mal, se veste mal, não é cheiroso, não usa um perfume bom, não sabe se vestir, parece o Agostinho Carrara se arrumando, coloca uma camisa nada a ver, com uma calça nada a ver, um sapato laranja, uma calça verde, uma camisa azul, todo destronchado, uma meia furada no pé, e ora para Deus mandar uma Barbie. Pô, tá de brincadeira. Então, são pessoas que, não, pastor, mas eu sou desprovido de vaidade, eu não tenho vaidade não, então tem que casar com uma pessoa que tenha o mesmo nível que você. O problema é que as pessoas querem atrair para si o nível que não tem. Você já reparou que você quer receber o que você não pode oferecer? Olha a oração de algumas mulheres e de alguns homens aqui religiosos. Ó, olha alguma oração de alguns crentes religiosos aqui, ó. É assim, ó, alguma oração de algumas mulheres e de alguns homens. Senhor, eu quero um homem rico na minha vida. Quem está pedindo? A pobre. Eu quero um homem lindo. Quem está pedindo? A que não cuida da beleza. Entendeu? Engordou, não faz um exercício físico, não tem um período de salão. Pegou? Homem orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero uma varoa próspera, desempregado. Eu quero uma varoa bonita, sem 2 dentes na boca e não bota. Eu quero, Senhor, uma pessoa que faz a tua obra, você que não tem nenhuma responsabilidade. Então, aprenda uma coisa. Você tem que aprender o seguinte, meu irmão. É a lei da semeadura. Eu vou colher o que eu estou plantando. Eu vou colher o que eu estou plantando. Então, você tem que começar a entender que você vai atrair para você níveis que estão te cercando. E aí tem um grande problema. Às vezes, você não vai conseguir se atrair por pessoas que se parecem com você e estão com o mesmo nível que você. Pegou? Porque o desempregado não quer desempregada. O feio não quer a feia. Pode ver. Primeira coisa que o jogador de futebol é feio, quando explode e consegue, é uma mulher bonita. Antes de jogador de futebol não tem. Agora depois virou jogador de futebol. Aí vê. Gaúcho, pô, gente finíssima, Ronaldinho Gaúcho, umidade, joga muito, mas bonito não é. E aí já parece com mulher. Você entendeu a visão? Então você precisa entender que você começa a plantar. E isso, irmão, guarda isso, tudo em excesso se torna pecado. Tudo. Então você precisa ter equilíbrio. Sabe o que é equilíbrio? Ah, pastor mandou me cuidar. Aí aparece a mulher. A mulher botou aqui, ó. O que a mulher botou? E o shortinho, pastor? Tá aqui, eu tava na piscina. E a língua, irmã? Short eu troco pela calça. E a língua, tu faz o quê? Tu corta? Então, olha só. Eu não tenho medo de ninguém, irmão. Então, para que você possa entender e você possa pegar. E você possa ver. Eu esqueci que eu trazia calça social para me entrar na piscina. Amanhã eu vou pra praia. Aí eu vou de terno e gravata. Do Cris. Entendeu? É impermeável. Tá de social. Então, ó, para que você possa entender e romper, e você crescer, você precisa liberar a sua mente e começar a ter equilíbrio. Porque as pessoas fazem assim, ó. As pessoas fazem assim, ó. Eu tô sorrindo. As pessoas fazem assim, ó. Por exemplo, pastor mandou me cuidar. Aí tem vaidade, pega vaidade em excesso. Não, aí tem equilíbrio. O problema das pessoas é, ou não se cuida nada, ou se cuida até demais. Aí vai aparecer com aquela boca toda picada de parece que marimbondo, já viu as mulheres que bota enxerto? E aí a pessoa se transfigura tanto que acaba ficando feia. Por quê? Excesso. Então, o equilíbrio é tudo.
Então você tem que se cuidar, você tem que se cuidar. Mas você tem que ser excesso em vaidade? Também não. Então você vai perder as suas características. Então existem pessoas que não têm equilíbrio. Então o equilíbrio é tudo na vida de um servo de Deus. Pegou a visão ou não pegou? Então guarda esse ensinamento aí para você dentro dessa live. Sai de dentro de um sistema. Se permita. Vai viver o seu melhor. Escreve aí para me terminar aí, ó. Eu vou viver o meu melhor. Bota aí, ó. Profetiza na sua vida. Eu vou viver o meu melhor. Pode colocar. A palavra tem poder. Libera a profecia sobre a tua vida. Eu vou viver o meu melhor. Misericórdia. Beijo, Ramon. Eu vou viver o meu melhor. Pode comentar aí, ó. Comenta na tua vida, escreve aí, ó. Eu vou viver o meu melhor. Pegou? Eu vou viver o meu melhor. Aí, ó. Comentando. Tô fixando. Eu vou viver o meu melhor. Seja a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão como um cristão. Seja a sua melhor versão como marido. Seja a sua melhor versão como pai. Seja a melhor versão como esposa. Seja a sua melhor versão como amigo. Seja a melhor versão. Não seja atribulado porque os outros atribulados. Nesse mundo, você vai encontrar pessoas que são doentes. Não adoeça junto. Nesse mundo você vai encontrar pessoas que são amarguradas. Não fique amargurada junto. Entendeu? Pegou? É isso que você tem que entender. Eu não vou deixar de ser por causa daqueles que não são. E você tem que ter mente blindada. Por quê? Eu tô dando exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, na live, quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas aqui. 99% são pessoas que recebem da palavra, mas não tem 1% daqueles fake, daquelas pessoas que vêm para falar besteira. Eles passam, tem 1 milhão de live, mas eles vêm na minha para tentar falar, criticar. Isso faz parte. E vai fazer parte não é só de mim, não. Vai fazer parte de você. É porque em mim, eu sou uma figura pública. Tudo aparece. Entendeu? Mas se prepara que vai ter um vizinho atribulado que vai te perseguir. Se prepara que vai ter alguém no teu trabalho que vai te perseguir. Alguém na tua escola que vai te perseguir. Alguém na tua faculdade que vai te perseguir. Alguém na tua parentela que vai te perseguir. Alguém da parentela da tua esposa que vai te perseguir. Se prepara. É o normal. Já é o esperado. Então você tem que ser blindado. Porque senão você muda por causa das pessoas. E aí você não pode mudar. Porque se você mudar, tu perde a essência. Perdendo a essência, tu perde Deus. Pegou? Por quê? Porque se você conhece pessoas vaidosas e soberbas, tu perde a tua humildade. Se você não tiver mente blindada, escreve aí, mente blindada. Vários ganchos que eu estou deixando para você. Mente blindada. Por quê? Não é porque alguém vai tentar pisar, você vai fazer o mesmo. Pegou? Você tem que entender. Ó, eu fui comprar um McDonald's há muito tempo atrás. Esse tempinho atrás, lá no aeroporto. E aí, a moça estava de costa para mim, servindo sorvete. Aí eu perguntei assim, ó. Senhora, tem esse lanche que tá no cartaz? Ela de costa, sem me ver, falou assim, ó. Ela falou assim, ó. Se tem no cartaz, tem, né, senhor? O senhor não tá cego? Olha só. Porque às vezes tem um lanche no cartaz e não tem para servir. Eu perguntei, tudo bom? Boa tarde. Que eu sou simpático. Tudo bom? Boa tarde. Tem esse lanche que tá aqui no cartaz, esse magnífico, sei lá. Se tem no cartaz, não sei o quê. Só que ela me tratou muito mal. E eu podia, naquele momento ali, né, o que as pessoas fazem? Se engrandece na hora. Tá vendo aí, ó? Por isso. Porque a nossa mente não vem? Vem. A nossa mente não tem respostinha. A nossa mente responde antes de você querer responder. Entendeu? E aí a mente, ó, por isso que tá aí numa profissão limitada, que dá vontade de falar, a tua mente. Só que aí vem um domínio próprio do Espírito Santo. Aí você fica quieto. Eu não falei nada. E tava lotado, o pessoal tipo, me envergonhar. Aí sabe o que aconteceu? A mulher lá de dentro me reconheceu. E aí quando ela me reconheceu, ela falou, meu Deus, eu não acredito. Pastor Leonardo,
Aí ela falou, pastor Leonardo, todos os atendentes que estavam lá me reconheceu, fizeram uma fila para tirar foto comigo. A mulher virou as costas, viu que era eu. E aí o que ela fez? Ficou toda sem graça, sem jeito. Veio pedir perdão e veio querer tirar foto. E aí eu olhei para ela e falei assim, ó, você viu o que você fez? Não, me perdoa. Eu falei, mas não tem que pedir perdão para mim, porque agora me reconheceu e quer tirar foto. E você não pode atender assim ninguém. Aí eu fui de um sermão nela. E tu entendeu a visão? Então aprenda o negócio. Para que você possa entender. Você precisa ter mente blindada, porque vai ter gente que você vai acordar e vai falar assim, ó, bom dia, tu é educado. Bom dia, aí a pessoa vai fazer, só se for para você. Tem gente que você vai falar assim, ó, fala, meu irmão, Deus te abençoe. Não acredito em Deus, não. Tem gente que tu vai ajudar e ainda vai reclamar. Tem gente que você vai ajudar, tu vai reclamar da ajuda. Tem gente que tu vai emprestar dinheiro, aí tu pega lá, tu tinha um negocinho guardado, aí teu amigo precisou de você, aí tu emprestou, se sacrificou, aí tu emprestou o dinheiro, aí tu liga para cobrar o cara. Só me liga para cobrar mesmo, já tá devendo. A pessoa falou que ia te devolver em uma semana, já passou 2 anos. Tu tá precisando do dinheiro, tu se atolou por causa da pessoa, a pessoa não vai te pagar com juros porque tu não é agiota. Tu só quer o teu dinheirinho de volta e a pessoa... Pegou? E a pessoa ainda vai achar ruim. Ainda vai te bloquear no Instagram, ainda vai falar mal de você no bairro. Aí tu, filha da mãe, ainda ajudei. Então você precisa ter mente blindada, porque se você não tiver mente blindada, você se fere com pessoas que são assim. Porque você tem que entender uma coisa. Você que é mau, você que é uma pessoa ruim, as pessoas que estão na sua volta não são ruins como você. E você que é uma pessoa boa demais, às vezes as pessoas que estão na sua volta não são boas como você. Ou seja, se a pessoa é ladrão, um cara é um ladrão, ele acha que todo mundo vai roubar ele, ele fica 24 horas, porque ele acha todo mundo igual a ele. E quando a pessoa é boazinha demais, ela acha que todo mundo que está na volta dele é boazinho demais. E não é. Nem todo mundo tem seu coração. Nem todo mundo tem a sua verdade. Por isso que até para ajudar pessoas você tem que orar. Sabe por quê? Porque um navio quase vai a náufrago, porque estavam tentando ajudar quem? Jonas. E Jonas estava na desobediência de Deus. Deus ia afundar com o navio. Pegou? Deus ia afundar com uma embarcação inteira. Por quê? Porque estavam ajudando os desobedientes. Só vai acabar o vendaval quando ele é jogado no mar. Pegou, né? Só quando ele é jogado. Ricardo Guelp, te amo, saudade, amigo. Só quando ele é jogado no mar. Feliz Dia dos Pais para todo mundo que está na live aí. Pegou? Então, aprenda isso. Existem pessoas que a gente quer botar na nossa embarcação que faz o nosso navio, irmão, afundar. Você às vezes quer ser bonzinho demais, aí a tua cunhada, teu primo, teu não sei quem, da tua parentela, deixa eu ficar só uma semana na tua casa, que me jogaram pra fora, eu tô sem casa e conto uma história triste, tu chora. Tá aí, ó, 2 anos não consegue tirar da tua casa, tá acabando o teu casamento, destruindo tua família e você não sabe botar pra fora. Porque se botar ainda é ruim em você. Pegou ou não pegou? É assim ou não é? Colocou o cunhado, colocou a cunhada, colocou não sei quem, colocou não sei quem. Ô Dudu, pra morar dentro da tua casa e agora não tira. Tá fazendo um inferno aí dentro. Então guarda isso. Essa live foi várias deixas. Feliz Dia dos Pais para todos os meus seguidores. Que Deus te abençoe e que você possa ter mente blindada, ser sábio. Porque esse papo aqui é papo de visão, para você modificar a sua vida. E se você que é religioso, continue para trás. Você continua com a Bíblia diz cauterizada. Fica para trás. Tem pastores na nossa igreja, irmão. Pastor Gustavo, com 23 anos de idade, está na frente de vários pastores que eu conheço desde a minha infância. Olha aí. 23 anos de idade. Por quê? Porque é mentoreado, é direcionado. Eu chego para ele e falo, Gustavo, é assim, assim, não é assim, não é assado. Ó. Beijo para todo mundo. Vamos dormir. Feliz Dia dos Pais para você. Deus te abençoe. Essa foi a nossa conversa. Tá vontade de conversar? Há muito tempo que a gente não conversava. Essa live foi muito instrutiva. Beijo.